No primeiro encontro do 7º módulo, abordamos o tema Yoga, a ciência da autotransformação. Curiosamente, o significado da palavra Yoga tem correspondência com o significado da palavra religião. Um dos significados da palavra Yoga é unir, e religião significa religar, atar, unificar. O propósito principal da Yoga e de toda a tradição sapiencial, refiro-me aos caminhos espirituais, é promover a união do homem com a sua essência. É levá-lo a um estado de unificação interior com seu eu superior. É oportunizar ao homem a transcendência de uma mente fragmentada para uma consciência integrada. E em meio a essa experiência, ele descobre sua face original. Ele discerne quem ele é, que está para além daquilo que ele imaginava ser. Simbolicamente, a yoga e a religião promovem o religare, a união do homem com Deus, com o imensurável, com o indescritível, com o incognoscível mistério dos mistérios. Curiosamente, toda religião tem algo em comum. O xamanismo, o hinduísmo, o budismo, o jainismo, o taoísmo, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, o sufismo e os demais caminhos espirituais. Todas elas desenvolveram técnicas, ferramentas, métodos que levam o indivíduo a alcançar o sétimo degrau da yoga segundo Patanjali, o estado de dhyana, o silêncio interior, o aquietar da mente, que é a antessala para o sublime. Talvez você indague, eu sou cristão e lendo a Bíblia, não encontrei nenhuma referência sobre a meditação. No livro de Salmos está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando a mente se aquieta, o homem descobre quem verdadeiramente ele é. Ele discerne que ele é uma extensão do grande mistério. É interessante que no ano de 2016, o Prêmio Nobel de Ciência foi dado a um pesquisador que estudou minuciosamente o processo do jejum. Ele afirma que no jejum acontece um processo de autofagia. O corpo se alimenta do próprio corpo, mas de modo inteligente. O corpo inicia esse trabalho eliminando fungos, bactérias, vírus, células mortas. Depois evolui para o tecido adiposo, para as gorduras retidas. E dependendo do período do jejum, pode atingir a músculos e, por fim, órgãos vitais. O interessante é que o jejum não promove apenas uma desintoxicação a nível fisiológico. Ele oportuniza um upgrade cognitivo. Ele potencializa a neuroplasticidade cerebral. O jejum aumenta a concentração. E quando o jejum é longo, ele diminui a atividade cerebral. Logo, o indivíduo acessa com mais facilidade a quietude, o silêncio, a paz que reside para além dos pensamentos. Não foi em vão que Moisés, Elias, Jesus passaram dias jejuando. Esses Mahatmas
essas grandes almas conheciam a ciência oculta por trás do jejum. É interessante que a oração também pode promover o silenciar da mente. O filósofo Søren Kierkegaard disse algo interessante. A função da oração não é influenciar Deus, e sim mudar a natureza daquele que ora. A oração tem a capacidade de alterar a nossa frequência cerebral, oportunizando o acesso a estados alterados de consciência. O mesmo se sucede com alguns cânticos que podem promover esta mudança nas frequências psíquicas, levando o indivíduo a uma serenidade interior. Interessante é que muitos métodos foram desenvolvidos, por exemplo, no budismo, a meditação vipassana, que consiste em sentar confortavelmente com a coluna ereta e observar o inspirar e o expirar. Há algo correspondente no taoísmo chamado de Wei Wu Wei, ação sem ação, que é o ócio criativo. É interessante que entre os monges vietnamitas, a meditação é realizada enquanto eles caminham. Cada passo é contabilizado. No sufismo, a meditação é realizada girando. Os sufis, os derviches, os renunciantes giram. E há toda uma ciência por trás desse giro. Eles imitam um ciclone, um furacão ao girar. Há movimento no exterior, mas no âmago há imobilidade. Eles se movem fora, mas dentro está o silêncio. O olho do vulcão é imóvel. O movimento ocorre na camada externa, na camada periférica. Há relatos que o grande místico e poeta Jalaluddin Rumi girava por 72 horas em determinadas ocasiões. E depois deste período em êxtase místico, ele declamava magníficos poemas. Uma inspiração indescritível em palavras emanava de seu ser. No sufismo, o giro é uma técnica de acesso ao sublime vazio. Outras técnicas foram desenvolvidas, como no Zen budismo, a arte cavaleiresca do arqueiro. Eles fizeram do arco e flecha sua arte meditativa. No Zen budismo há também o koan. O koan é como uma charada. É uma pergunta desprovida de resposta. É uma afirmativa inacessível à razão que objetiva o silenciar da mente. O mestre diz ao discípulo: me fale, qual é o som do silêncio? Qual é o som do bater de palmas de uma só mão? Qual a sua face original? A face que você tinha antes de nascer, e na tentativa de elucidar o não elucidável, o discípulo se desvencilha da mente e experiencia a quietude. O objetivo do koan é libertar o indivíduo da mente. Algumas tradições também desenvolveram mantras. Eles utilizam vogais, palavras, frases com o objetivo de transcender a mente. Desenvolveram mudras
posições dos dedos que canalizam energia prânica. Usam japamala, que é muito semelhante a um terço católico, com 108 contas. Utilizam taça tibetana, dentre outros instrumentos que viabilizam esse estado de quietude, que oportunizam este silêncio, ou em outras palavras, a transcendência dos pensamentos. A psicologia cognitiva comportamental tem trabalhado com o mindfulness, que é um estado de atenção plena, onde o indivíduo traz a sua consciência para o momento presente e realiza cada atividade com integralidade. Quando caminha, apenas caminha. Quando se exercita, apenas se exercita. Quando come, apenas come. No mindfulness, você não permite que a sua mente polua as suas ações, pois a mente pendula entre passado e futuro. Ela não tem correspondência com o momento presente. Osho, em seu livro Orange, aborda inúmeras técnicas meditativas, incluindo meditações dinâmicas realizadas em meio a exercícios intensos. Osho foi um grande mestre na arte de desenvolver técnicas meditativas para o homem contemporâneo, para o homem ocidental, não climatizado com o silêncio, com a quietude, com a serenidade interior. Recomendo esta obra, que é de grande relevância no caminho. O livro Orange, do mestre indiano Osho. É interessante que muitas técnicas foram desenvolvidas e a pergunta que vem à tona é: qual o melhor método? Que método eu devo seguir? Parafraseando Castaneda, um método é apenas um método. Não sinta incomodado, não há culpa em mudar de método quando este já não tem correspondência interior, quando este não faz o seu coração vibrar. E quando procurar um novo método, examine-o com atenção e pergunte a si mesmo: há coração neste método? Se a resposta é positiva, o método é bom. Se a resposta é negativa, este método deve ser desprezado. Compreenda que o melhor método é aquele que tem correspondência interior, é aquele que te eleva, é aquele que te expande, é aquele que facilita o silenciar de sua mente. Às vezes, eu utilizo da técnica budista Vipassana. Outras vezes, realizo alguns pranayamas, como o da Kriya Yoga. Em outras ocasiões, eu antecedo as minhas práticas meditativas com preces de agradecimento. Às vezes, faço maratonas de jejum. Não tenho problemas em mudar o método, visto que o método não resiste ao fluxo das mutabilidades. Quando níveis de consciência mais elevados são alcançados, consequentemente, o método anterior deve ser mudado. Não se prenda ao método, pois aquilo que a princípio se inicia como um método, gradativamente vai se tornando um estado. Às vezes, ao lavar a louça, eu faço disso uma prática meditativa. Os métodos são múltiplos e infindos, mas uma vez atingindo a meta, não se preocupe em abandonar. Espero que estas palavras iluminem os olhos do vosso entendimento e ampliem os horizontes da sua compreensão. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno
nos abençoe.